Então, continuando o nosso vídeo, esse era o meu pensamento quando eu fui. Ontem eu tava muito mal dessa gripe e eu fui dormir bem ruim mesmo. E eu tava com isso no meu coração, que hoje eu ia desfazer o grupo. E quando foi de madrugada, o Senhor me deu essa revelação que eu vou passar para vocês. E eu passei a noite todinha inquieta, sem entender direito o que Deus estava me mostrando. E eu só fui entender de manhã, quando eu compartilhei com o Alessandro, o que Deus estava querendo me dizer. Então foi assim o sonho que eu tive. Eu sonhei que Deus me mostrou várias vezes durante a noite que alguns elementos apareciam assim para mim na minha frente. Um dos elementos era uma chave, o outro elemento era um porta-retrato com uma foto de uma mulher, e o outro elemento era uma águia ou um avião, e o outro elemento era uma roda de cimento. E Deus mostrou essas figuras, isso durante a noite todinha, e ficou me mostrando várias vezes esse elemento. Todas as vezes que eu acordava, dormia, acordava, e todas as vezes que eu acordava, esses elementos apareciam para mim um por um. Só que por trás desses elementos estava acontecendo várias coisas. Então, aqueles elementos eram representativos do que estava acontecendo por trás. E aí começava a acontecer vários fatos, eu começava a ver vocês, ver a vida de vocês, ver o caminhar de vocês, o pessoal da minha casa, outras pessoas que eu oro, que eu intercedo, que eu passo mensagem de Deus. Então Deus começou a me mostrar essas coisas todas. A cada vez que eu acordava, me virava na cama, sem achar posição boa para dormir, ficava girando igual um frango assando ali, um galeto. Toda vez que eu acordava, eu trocava de posição, eu voltava a sonhar a mesma coisa. Então, eu via as coisas acontecendo por trás desses símbolos. Cada um tinha uma representação, como eu falei, mas cada um tinha um significado, uma importância, e tinha a ver com a vida de vocês, com a minha vida. Então Deus me mostrava e eu voltava a sonhar, e aquelas coisas costumavam aparecendo e passando diante de mim, tudo que estava acontecendo. Então foi uma coisa assim bem forte mesmo a visão que eu tive disso. E aí eu não estava entendendo por que todas as vezes que eu voltava a dormir, eu voltava a ver aquelas coisas, aqueles símbolos, né? E aí, só que sempre ficava girando, as coisas, ou seja, voltava a acontecer. Parava quando eu acordava, e quando eu voltava a dormir, voltava a acontecer. E aí teve uma hora que as coisas pararam mesmo. E aí não voltaram a acontecer. Eu via os símbolos, só que não aparecia o movimento das coisas, né? A vida de vocês girando, acontecendo. Ficava tudo parado. Eu perguntava para Deus, mas Senhor, por que está tudo parado? Por que a vida deles não continuou? Por que não está em movimento? Por que está tudo estátua?